Nesse vídeo eu vou mostrar para você como preparar o ambiente de programação mais prático, enxuto e funcional possível para aprender Java. Então vem comigo. Mas antes de começarmos, dá uma força pro canal novinho, saindo do forno, começando. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha os vídeos. Ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que, como você, têm interesse em programação. Agora bola pro vídeo. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como preparar um ambiente prático e funcional para trabalhar com Java. E só para dar um contexto para quem não sabe, Java é uma linguagem de programação criada na década de 90 por uma equipe liderada por um cara chamado James Gosling, que foi super inovadora na época por não ser uma linguagem totalmente compilada. Naquele momento, todas as linguagens eram compiladas para o bytecode da plataforma onde ela seria executada. O time do James Gosling teve a ideia de criar uma plataforma em que você tinha uma máquina virtual para simular um computador em qualquer plataforma. E assim, um programa feito em Java poderia rodar em qualquer sistema operacional. Isso foi super inovador na época, e inclusive lançou o Java como principal ferramenta para desenvolvimento de aplicações web. São características realmente que foram um diferencial enorme para uma linguagem de programação na década de 90. Para preparar um ambiente para trabalhar com Java, nós precisamos só de uma ferramenta, que é o Java Development Kit, que é fornecido pela Oracle e pela comunidade em uma versão paralela que tem a garantia de continuar para sempre gratuita. Mas, em questões de produtividade, sempre utilizamos uma IDE junto, um Integrated Development Environment, ou ambiente integrado de desenvolvimento, que é um software que permite o acesso simples, fácil, rápido e prático a todas as ferramentas que entornam ali o caldo do desenvolvimento do sistema. Agora, para desenvolver aplicações web, precisamos de mais uma coisa, que é um servidor web que possa hospedar e executar a aplicação, já que ela roda para ser interpretada por um navegador. O ecossistema em volta da plataforma Java é extremamente complexo e, por vezes, muito confuso. Vamos começar pela JDK. Bom, mas chega de papo furado, compartilho aqui minha tela com vocês e a gente precisa começar pela JDK. Ela é a primeira a ser instalada. Quando a gente pesquisa por JDK no Google, o primeiro site que aparece é o da Oracle. Eu vou abrir aqui em outra janela. O site da Oracle, ele já oferece aqui, hoje estamos nas versões 19 e 17. Se você ler essa página, você percebe o quanto esse ecossistema está confuso. Aqui a Oracle apresenta o Java 17 LTS, que LTS significa Long Term Support, o release com suporte de longo prazo. E ele diz também que o JDK 19 e 17 tem os binários livres para uso tanto em produção quanto para redistribuir. A Oracle, desde que comprou a Sun Microsystem, tem sido duramente criticada pela comunidade por causa da forma como ela lida com o JDK. A comunidade nunca sabe o que a Oracle vai fazer. A Oracle vive mexendo nos termos de licença e a comunidade, obviamente, fica sempre muito apreensiva. Tanto que, se você observar aqui, além de apresentar o 19 e 17, ele diz que a versão 19 vai ter suporte até março de 2013, que é daqui a pouquinho. E a versão 17, que é mais antiga, até setembro de 2024. Se você rolar um pouco para baixo, aqui tem os links para download, mas se você rolar um pouco mais para baixo, ele aponta versões muito antigas como a 8 e a 11, sendo que a 8, tanto a 11 quanto a 8, tem um tempo de suporte ainda mais longo. A 8 com suporte até 2030. Por quê? O legado do Java é um legado muito grande. E essas foram as últimas versões antes da Oracle adquirir a Sun Microsystem e começar a mexer os pauzinhos em relação às licenças de uso do Java. Porém, se você continua a pesquisa do Google, o segundo link já é o do OpenJDK, que é a versão gratuita e aberta, mantido pela comunidade, inclusive com a colaboração da própria Oracle, para deixar a comunidade mais tranquila, né? Agora, por questões de praticidade, nós vamos baixar a última versão disponível aqui do JDK, oferecido pela própria Oracle, né? Então nós podemos usar tanto a 19 quanto a 17. Eu vou pegar a 19. Aqui nós temos várias versões para Linux, para macOS e para Windows. Eu estou usando aqui o Windows, então eu vou pegar aqui a versão do instalador para Windows e enquanto ele faz download eu tomo um gole de café. Feito o download, a gente simplesmente executa o arquivo. Ele pede uma autorização para execução, eu dou. Ele inicia o assistente de instalação. É aquele do Windows que a gente clica no Next até não ter mais Next para clicar. E quando não tem Next, sobra o Finish, o Close, é nele que a gente clica. Quando ele termina a instalação, ele ainda apresenta um botão que te leva para o site que apresenta a documentação da API, que apresenta também guias para desenvolvedores, notas do release e mais conteúdo para te deixar familiarizado com a plataforma. Aqui, só com o JDK, nós poderemos compilar e executar aplicações Java utilizando só o bloco de notas. Mas não é isso que eu vou fazer aqui. Eu prometi para vocês um ambiente de desenvolvimento prático, e não é nada prático ficar escrevendo código no bloco de notas. Para ser prático, a gente vai pesquisar por NetBeans.
E aqui cabe uma ressalva, uma explicação, uma justificativa. NetBeans não é a ideia mais usada. E não é possível dizer se ela é a melhor ideia, porque isso é uma questão de gosto. As ideias mais usadas para desenvolver Java são Eclipse, IntelliJ e NetBeans. Mas o NetBeans tem algumas características que fazem dela uma ideia apropriada para o início do aprendizado em Java, sem sombra de dúvida. Eu vou deixar no link aqui da descrição do vídeo alguns artigos para vocês me dizerem que é só a minha opinião. Eu concordo com muita gente que pensa da mesma forma. Eu trabalho tanto com Eclipse quanto com NetBeans. E eu posso garantir que se você aprende a usar uma IDE, você não tem dificuldade para trabalhar com outras. Porque todas as IDEs têm a mesma estrutura, têm a mesma dinâmica de utilização. Tem uma interface baseada em painéis de acoplamento, uma série de janelas e usam todas as mesmas terminologias que se utiliza para desenvolver sistemas. Voltando aqui na nossa tela, o primeiro link ao pesquisar por NetBeans que a gente encontra aqui no Google é o link da página do NetBeans, em que tem, já na sua versão 17, um botão para download. Eu clico nele. Ele me traz na página de download com uma série de links, eu procuro aquele que é mais apropriado para a minha realidade. Eu estou usando Windows, então eu encontro rapidamente aqui o link para baixar a versão para Windows, clico nele e clico no link sugerido pela própria Apache Foundation, enquanto ele faz um download, mais um gole de café. Feito o download, está aqui o botão, a gente executa ele. Também é um assistente de instalação. O assistente me pede autorização para ser executado, eu dou. E aí ele começa a configurar o instalador. Existe a possibilidade de a gente customizar essa instalação. A plataforma Java é um ecossistema grande, tem várias possibilidades, dá para criar aplicações desktop, existem até outros tipos de modelo de aplicação que a gente pode utilizar, mas o foco aqui é aplicações para plataforma web, aplicações para rodar em web browser. Quando a gente clica em customizar, e aí a gente tem o Java SE, que permite fazer aplicações desktop, o Java EE, que esse sim é opcional, que é o Enterprise Edition, que é o que permite fazer aplicações para rodar na web, que roda em servidores, o suporte para HTML5 e JavaScript, que para web é um requisito, e tem a possibilidade também de programar em PHP. Se você programa em PHP usando NetBeans, comenta aí embaixo que eu quero saber. Quem é que usa o NetBeans para programar PHP? Outra coisa que eu queria saber também é que ideia que você usa. Você não gosta de NetBeans, tem raiva de NetBeans? Escreve aí. Prefiro a Eclipse, prefiro a BlueJ, prefiro o bloco de notas. Beleza. Eu vou instalar tudo, eu não preciso do PHP, porque eu não vou programar em PHP aqui. Mas eu vou deixar aceita o termo de licença, sem ler, lógico, senão a gente se compromete. Escolhe a pasta que a gente vai utilizar e repara que ele já identificou aqui o JDK19 que eu acabei de instalar. Uma curiosidade que eu esqueci de comentar é que o NetBeans, assim como o Eclipse, eles rodam sobre o próprio Java. Então você só consegue instalar o NetBeans se já tiver instalado o JDK no seu computador, porque o JDK tem o Java SE para rodar o NetBeans. Aí a gente clica no install, marca aqui o check para updates, clique no install e aguarda. Terminada a instalação, o único botão que resta para a gente é o finish, é nele mesmo que a gente clica. Ali vai aparecer um ícone bonitinho desse aqui do Apache NetBeans IDE versão 17. A gente dá um duplo clique nele para executá-lo pela primeira vez. E cá está o nosso Apache NetBeans rodando de boas. Aqui nós podemos criar projeto. Num outro vídeo eu vou entrar em detalhes aqui da IDE, mas por enquanto vamos só testar, ver se ele está funcionando. Eu vou em criar projeto. A gente tem aqui alguns automatizadores de compilação. O Maven é com certeza o mais popular. O Gradle foi muito popular por causa do Android. E o antigão, mais simplesinho de todos, que é o Ant, ele é o mais leve e por causa disso é ele que eu vou usar agora. Vocês perceberam que a primeira vez que a gente utiliza o IDE, muitos recursos não estão disponíveis. Conforme a gente foi criar o tipo de projeto, ele começa a fazer um download, ativar os módulos que ainda não estão ativos ou que ainda estão faltando. Então ele faz o download, configura, define, acerta e a gente consegue usar. Nesse caso, eu vou criar aqui uma aplicação chamada Java Application One. Eu não vou nem mexer nisso, porque a aplicação que ele cria é só um teste que eu estou fazendo para ver se o Java vai funcionar corretamente. Clico em Finish. Aqui o nosso projeto funcionando. Aqui no Vindman, eu vou colocar um comando aqui, SOUT-tab, ele já coloca o sistema de println para a gente. E eu vou colocar aqui, olá, mundo, um espaço aqui depois da vírgula, e aí eu clico nesse botãozinho play para ele executar a aplicação e ver se ela está funcionando normalmente. Apareceu aqui o olá mundo, tá com um problema aqui na acentuação que depois a gente corrige. Um outro teste que eu quero fazer para saber se o swing está ok é dar um joptionPane.show message dialog e o olá mundo também. Se eu der o Shift F6, ele também executa esse arquivo que eu estou rodando aqui. E além de mostrar o olá mundo no console, ele também mostra o olá mundo aqui numa caixa visual do Swing, só para a gente ver se está funcionando o desenvolvimento de aplicações desktop. Eu vou dar OK para finalizar a aplicação e eu vou fechar esse projeto porque eu não preciso mais dele. Agora eu vou criar um outro tipo de projeto que é o que a gente quer fazer, que é o Java Web. Dentro ainda do Java with Ant, aqui em Java Web, ele ainda está preto e branco, o que significa que os módulos ainda não estão instalados. Eu vou clicar em Next e o NetBeans automaticamente vai buscar essa funcionalidade da IDE
e vai baixar, instalar, configurar, etc. e tal, tudo sozinho, né? Então ele já está ativando aqui o Java Web e o Java Enterprise Edition para começarmos a trabalhar com a nossa aplicação web. Ele vai sugerir o nome Web Application 1. A gente não vai conseguir completar isso aqui, eu só quero mostrar para vocês uma coisa. Quando eu clico em Next, ele pede para a gente escolher um servidor, né? E eu não tenho servidor ainda aqui, né? Eu tenho que escolher um servidor, instalar e configurar. Aí a gente sempre recorre ao Google, né? Então eu vou voltar ali na página inicial do Google para pesquisar por Java Web Servers. E a gente vai ver que tem muitas opções, muitas opções. E aí, ó, aqui no Wikipedia tem a lista das aplicações e servidores para Java. E olha quanta coisa a gente tem aqui, né? A gente tem muitas opções mesmo, de todos os tipos. Opções comerciais, opções caras, opções baratas, opções gratuitas, opções de código aberto, muitas opções. Uma dessas opções é o Glassfish. O Glassfish que é open source, baseado também na Jakarta Platform Application Server. Também foi iniciado pela Sun Microsystem lá no passado, daí patrocinado pela Oracle, e agora é do Eclipse Foundation, que desenvolve o Eclipse IDE. Aqui no NetBeans, quando a gente clica em adicionar servidor, porque não tem nenhum, eu não tenho nenhuma opção aqui de servidor, quando eu clico em adicionar, e eu escolho as opções que ele oferece aqui, ó, Amazon Beanstalk, existe essa possibilidade da gente configurar um servidor remoto, que é bem bacana. Você já tem um servidor remoto onde você publica a sua aplicação e ela fica automaticamente disponível remotamente para outras pessoas, né? Não é essa que vamos usar hoje. Tem o Apache Tomcat, que eu acredito que seja o mais popular servidor web de Java. O Apache Tomcat a gente tem que baixar e utilizar, mas ele não vai dar suporte para o JDK que a gente instalou, que é o da Oracle. Tem o Glassfish, o Wildfly Application, que também tem se tornado muito popular. Mas o Glassfish tem uma integração nativa interessante aqui no NetBeans e por causa disso é ele que nós vamos usar. Ele tem a opção de você usar também um domínio remoto ou local. E ele oferece aqui uma caixa de diálogo para a gente baixar a última versão disponível. Você clica aqui para aceitar a licença, sem ler para não se comprometer, e clica em Download Now. E ele vai fazer um download do Glassfish. Enquanto ele faz o download, feito o download, ele nos oferece essa opção aqui, ó, Next. E aí eu clico em Next, ele vai pedir para eu criar um domain. Eu vou deixar a opção que ele define aí, eu poderia dar um outro nome, mas eu vou deixar isso por padrão, porque afinal de contas eu estou criando um domínio só para trabalhar como desenvolvedor. Isso nem vai ficar acessível, é apenas para uso local. Por isso que ele coloca como host aqui o localhost. Localhost é o nome de host que a gente usa para a própria máquina que a gente está utilizando. Ele diz aqui que ele vai utilizar a porta 8080 para HTTP e para controlar 4848. Eu não vou nem colocar nome de usuário e password porque não é um problema de segurança que eu vou ter, porque ele só vai funcionar aqui na minha máquina e para fins de testes. E agora o Glassfish já apareceu aqui para mim. Eu clico em Next. Eu tenho a opção de escolher algum framework para utilizar. Nesse caso aqui eu vou criar só uma aplicação web em branco, testar, ver se o servidor está funcionando corretamente. E aí eu clico em Finish. Ele criou um projeto em branco, um projeto modelo que só tem um arquivo HTML, que é esse arquivo aqui. Dentro aqui do meu projeto, eu tenho nenhum pacote de código-fonte, apenas uma pasta com arquivos de configuração, o arquivo XML do próprio Glassfish. E quando eu clico aqui em Play, eu tenho também a opção de escolher aqui qual é o navegador que eu quero utilizar por padrão, né? A gente tem a opção com o NetBeans Connector, que é um assunto para vídeos futuros, e sem o NetBeans Connector, que esse conector serve para a gente fazer depuração no client de JavaScript, HTML e tal. Eu escolho aqui o Chrome, que é o navegador que eu estou usando, que é o navegador que eu mais uso, e eu clico aqui no Play para rodar esse projeto. A primeira vez que a gente executa, o servidor web é inicializado, então esse processo ele fica um pouco mais lento. É importante ressaltar também que na primeira execução, o firewall vai pedir para você liberar o acesso à porta do próprio servidor web, e tem que ser liberado. A nossa página, inclusive, já abriu aqui com aquele conteúdo HTML. Então aqui, por exemplo, se ao invés dessa div eu tivesse digitado um H1, sempre Olá Mundo, né? Ao salvar, voltar para a nossa página e atualizar, ele já mostra o conteúdo daquela página. Porém, essa página ainda é uma página estática, é uma página HTML. O que eu vou fazer aqui é criar alguns recursos de servidor Java para ter certeza de que o meu ambiente está funcionando corretamente. A primeira coisa que eu vou fazer é, aqui em Web Pages, cuidado para não colocar dentro dessa pasta web, porque é uma pasta de configuração inacessível pelo navegador. Ele é para uso exclusivo do servidor Java dentro do teu projeto. O que eu colocar aí não é possível acessar do navegador. Então, aqui na raiz em Web Pages, eu vou clicar em New, e aí eu vou buscar aqui JSP. E aí eu vou colocar, deixa esse nome mesmo que ele está sugerindo aí, New JSP. Ele cria aqui um arquivo JSP, tem um Hello Mundo, aqui eu vou colocar JSP Page, e aí eu vou colocar aqui uma div, em que eu vou colocar aqui um código, um new date, para ele mostrar a data, tá? Esse arquivo que ele criou aqui, eu não tenho um link aqui no index.html, então eu vou criar um link aqui, só para eu não precisar ter que digitar manualmente ali o nome da página. Então, eu vou colocar aqui
um link para o JSP Page. E como href, eu vou colocar o new JSP. Salvei, quando eu volto lá e atualizo, eu salvei aqui usando Ctrl S, né? Ele aparece o link para a página JSP, quando eu clico nela, a página JSP carregou, mostrando aqui a data-hora e não aquele texto, porque esse texto é um texto de um código Java. Esse código Java ele pega a data-hora do servidor e mostra na tela. Se eu observar aqui o código-fonte dessa página, vocês vão perceber que esse código-fonte ele vai mostrar aqui um texto estático, né, de uma página já processada. Voltando aqui no NetBeans, um outro teste que eu gostaria de fazer é criar um package. Então eu vou criar aqui um package que eu não vou nem dar nome, chamar de new package. E dentro desse package eu vou criar um servlet, que também é um recurso importante em aplicações Java para web. Eu vou deixar o próprio nome new servlet, aqui o URL pattern eu vou chamar só de servlet, e aí eu vou clicar em finish. Vocês viram lá naquela página do Wikipedia que o Glassfish ele dá suporte para o Jakarta EE, né? Então, Jakarta EE é o Java EE Open Source, o Java EE gratuito, que tem um package diferente. Então, aqui o que a gente faz? Onde está a Javax, eu vou colocar Jakarta, né? Então, sempre que a gente tiver que trabalhar com o servlet e não estiver usando um servidor que dê suporte ao Java EE, a gente precisa trocar. E o problema é que agora os novos servidores, nenhum está dando suporte ao Java EE, dos gratuitos, né? Então, Tomcat já não dá mais suporte para o Java EE, é Jakarta, o Wildfly também, o Glassfish também. Todos eles estão dando suporte para o Jakarta. Agora, o problema é que se você instala o NetBeans usando o OpenJDK, o model continua trazendo Javax. Existe uma forma de você trocar o modelo dos arquivos, mas você tem que fazer isso manualmente. Então, a solução por hora, até que esse ecossistema se estabilize, é substituirmos o nome do pacote, tá? Então a gente troca o nome do pacote, funciona normalmente. Agora, o que eu vou fazer lá na index.html é colocar um outro link. Esse link eu vou colocar aqui, servlet, e aqui eu vou colocar o nome do URL pattern do servlet no href. E agora a gente pode, aqui na página gerada, clicar no servlet para ver que o link está funcionando normalmente. Então, uma vez que instalamos e configuramos o JDK, instalamos e configuramos o NetBeans, instalamos e configuramos um web server, o nosso ambiente está pronto para uso. E agora podemos criar as aplicações e trabalhar nelas à vontade. Para testar, o importante é ver se o JSP está funcionando, se o servlet está funcionando, então está tudo redondo. Antes disso, a gente ainda criou uma aplicação comum para ver se o console estava funcionando, para ver se o swing estava funcionando, que era aquele JOption Pane. Então agora a gente pode ter certeza que o nosso ambiente está prontinho para uso de maneira simples, prática, funcional. E agora em outros vídeos eu vou mostrar detalhes de utilização tanto da IDE quanto da plataforma Java para criar aplicações web de forma prática, simples e funcional. Concluindo, em pouquíssimos minutos preparamos um ambiente muito prático, muito funcional para aprender Java. A partir dele, não só para aprender, mas para desenvolver aplicações em Java. Nos próximos vídeos do canal a gente vai explorar mais tanto a IDE quanto a linguagem Java. E se você chegou aqui é porque gostou. Então, mete um joinha aí, curte. Aproveita para comentar aqui quais são as suas impressões sobre a ferramenta, sobre os servidores web. Comenta aí, como é o seu ambiente de desenvolvimento? O que você gosta de usar? O que você não gosta e por quê? Coloca aqui nos comentários. Algumas considerações. Hoje, o editor mais popular do mundo é o Visual Studio Code. E eu particularmente adoro o Visual Studio Code. É um editor fantástico. Mas os plugins para Java dele não são produtivos. Talvez para criar aplicações desktop, mas não para criar aplicações web. Principalmente para quem está começando, não é uma boa ideia querer de cara começar a trabalhar com Docker, por exemplo. E para você automatizar a inicialização, a criação do servidor e a execução da aplicação, é bem trabalhoso. Você tem que fazer muitas coisas manuais. E quem está começando não tem tempo para isso. Precisa focar na linguagem, precisa focar na resolução de problemas e não na preparação do seu ambiente de desenvolvimento. Então eu particularmente não uso, não gosto e não recomendo o Visual Studio Code para trabalhar com Java, tá? Adoraria que tivesse um plugin mais prático, um plugin mais dinâmico, um plugin mais funcional, um plugin mais simples para quem está começando. Ideias online é uma boa pedida, mas também não tem nenhuma ideia online que permita a utilização do Java para criação de aplicações web de maneira fácil e simples. Profissionalmente, utiliza-se mais tanto o IntelliJ quanto o Eclipse, embora o NetBeans também seja utilizado para fins profissionais, mas com bem menos popularidade. Por fim, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro do que a gente publica aqui. Procura também interagir comentando, colocando a sua visão sobre as coisas. Vamos trocando figurinha aí para criar um conteúdo mais simples e prático para ajudar quem está entrando nesse mundo na programação. Beleza? Até a próxima!